Boa noite, gente. Boa noite, bom dia, porque vai ficar gravado. Boa tarde, né? Quase bom dia mesmo, né? Gente, hoje a gente vai estar falando de Deus no passado e no presente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, bem-vindos todos vocês para esta live. Olha a hora, gente. Ainda nem. Quer dizer, hoje eu já tomei banho para ir no evento lá na escola do meu filho, mas ainda vou tomar outro. Acabei de malhar, ainda vou comer. E assim. Bom, Deus no passado e no presente. Essa correria aí que a gente vive. Parece que o tempo tá remido. O que a gente antes fazia em 24 horas. As nossas 24 horas não dá? Será que só sou eu que tô com essa impressão ou você tem essa impressão também que essas 24 horas que a gente tem hoje não parece ser as mesmas 24 horas que tínhamos antes. E olha que eu não fico em rede social o tempo inteiro. Eu só entro para fazer a live, só faço as postagens daqui da igreja, que eu sou responsável pelo Instagram. Eu tenho 4 Instagram e mais o que eu cuido da igreja. Então, assim, parece que o tempo tá remido. Você se planeja aquele dia que você vai fazer um monte de coisa, que você, pela quantidade de horas, você pensa, isso aqui eu vou fazer em 1 hora, isso aqui, não sei o quê. Aí vai acontecendo um monte de situações e empecilhos, gente te chama, começa a conversar e não sei o quê. Ou seja, a gente precisa ter foco, não é verdade? A gente precisa focar, porque senão a gente é roubado do nosso tempo. Mas a gente é com força roubado do nosso tempo. Então, o tema hoje é Deus no passado e no presente. A gente vai ler Jeremias 29, do 8 ao 14. Pouquinha coisa. Gente, eu não leio antes, não, tá? É o meu devocional mesmo. Esse livrinho aqui, ó, que eu comprei ano passado. Usei o ano inteiro e agora eu tô usando esse ano. Estou compartilhando com vocês, que são meus seguidores, com aqueles que ainda vão seguir, com quem entra, quem tá precisando de uma palavra. E a gente vai estudar aqui junto. É coisa rápida, não é nada, né, extenso, nada, mas tem sido bênção, muitas pessoas têm sido abençoadas. E eu também, obviamente, né? Por isso que estou compartilhando. Então, Jeremias 29, do 8 ao 14, vai dizer assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente. Em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achados de vós, diz o Senhor, e fareis voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Transportei. Olha, cada dia que eu leio a Bíblia, eu fico mais encantada. Vamos ver aqui o que vai falar. Deus no passado e no presente. Destacou o versículo 10. Virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz, e os trarei de volta para casa, para o lugar onde vos transportei, né? Fazia anos desde que deixamos a cidade onde começamos nossa família. Tínhamos ótimas lembranças de lá.
e uma visita recente trouxe-me memórias esquecidas. Jogos de futebol das crianças, a antiga casa, reuniões da igreja e o restaurante mexicano de nossos amigos. A cidade mudou, mas deixou lembranças suficientes para desejar visitá-la novamente. Quando os israelitas foram exilados, perderam o convívio com as pessoas, sua terra e cultura. Esqueceram-se de que isso ocorreu por se rebelarem contra Deus. Quando os falsos profetas lhes disseram que voltariam para casa dentro de 2 anos, lá em Jeremias 28, 2 ao 4 e 29, do 8 ao 9, o público foi receptivo. Era fácil ouvir as palavras astutas dos falsos profetas que prometiam um retorno breve para casa. Deus não tolerou esses bajuladores do passado e as suas falsas promessas. Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês. Jeremias 29, 8, que foi um dos versículos que me chamou a atenção. Deus tinha planos para seu povo dar o futuro pelo qual ansiavam. Versículo 11. A situação era nova, desafiadora e difícil, mas Deus estava com eles e disse-lhes: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Versículo 13. Ele os traria de todas as nações para as quais os enviou. Versículo 14. Mas em seu tempo, a nostalgia nos prega peças e facilita o desejo pelo que já passou. Não perca o que Deus faz agora. Ele cumprirá suas promessas. É o que eu vivo falando aqui nas lives. A gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas. Tem muito com esse negócio agora de rede social, de engajamento, de likes. As pessoas perderam o temor a Deus, já não tinha. Então as pessoas têm usado até da palavra, não estou generalizando, tá, gente? Mas a gente precisa vigiar, conhecer as escrituras. Porque muita gente usa a palavra e o nome de Deus para dizer coisas para poder chamar a atenção e ganhar like. E isso é muito sério, porque não passa batido aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que não há nada em oculto que não seja revelado. E aí, esse texto aqui vai dizer sobre promessas que os falsos profetas faziam ao povo e causava angústia e agonia nesse povo. Por quê? Vai cair em descrédito. Quer ver? Vou falar aqui, quem é mais antigo vai lembrar, né? Que eu já vou fazer meio século agora esse ano. Ó, em 1999, falaram que o mundo ia acabar. Lançaram até um documentário. Eu cresci ouvindo falar que Jesus ia voltar, que o mundo ia acabar no ano 2000. Realmente houveram algumas evoluções e tudo mais, muitas evoluções. E tudo isso, gente, é proposital. Esse auê vai acabar agora em 2025. O que aconteceu lá na África, o que aconteceu em alguns lugares que as pessoas venderam tudo, as pessoas... Gente, ninguém vai saber o dia. A palavra de Deus diz que ele virá como ladrão. O ladrão, ele não te avisa a hora que ele vai vir. E ainda fala mais, que ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem Jesus sabe. Só o Pai. Só o Pai. Então, essas especulações, a gente sabe que muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje estão nas escrituras sagradas. A gente sabe que está próximo, mas a gente não tem como dizer se é daqui a meia hora, se é daqui a um mês, se é daqui a um ano, se é daqui a 10 anos. A gente não tem como saber.
Mas uma coisa eu te falo que a gente tem como saber. Que se a gente buscar o nosso manual de vida, que é a palavra de Deus, e a gente buscar uma transformação de dentro para fora, se a gente buscar mudanças, transformações, porque hoje eu tava, gente, incrível esse tempo, quando eu vi isso aqui, Deus no passado e no presente, eu hoje de manhã cedo, na hora que eu tava aqui lavando louça, mexendo na cozinha, eu escutei um podcast, estava falando exatamente sobre Deus no passado e no presente, que é o mesmo Deus, que o pastor estava falando que as pessoas tendem a dizer que o Deus do Velho Testamento era um, que o Deus do Novo Testamento é de outra forma. Não, ele é o mesmo. A diferença é que ele envia um povo corrompido. Já desde lá do início, ele mostrou lá em Gênesis que Jesus é o Verbo se fez carne, né? Então, assim, Jesus faz parte da Trindade Divina, ele já existia, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o início, ele é o fim, né? Ele é o nosso Salvador, o nosso Messias. E boa noite, Amauri. Isso, vamos orar, Mauri, já, tá? Eu já tô finalizando. Eu vou orar. Não pare de orar, não, persista. Era o que eu tava assistindo hoje. Aí, o que acontece? Ele pegou e estava falando, né, que de Gênesis a Apocalipse, Jesus, ele é revelado em várias coisas, em vários parábolas, em tudo, e da forma que se era falada desde o Velho Testamento. E aí, o que acontece? A gente precisa ter essa certeza. Não é dar volta somente, ficar com medo e querer. Não, a gente precisa entender o que Deus fez por nós ali, quando mandou o seu único filho para morrer na cruz por mim, por você, por nossos pecados, para que a gente fosse redimidos dos nossos pecados, para que fossem anulados todos esses pecados que a gente comete voluntário ou involuntariamente, e que a gente, ao entender isso por gratidão, a gente quer obedecer o nosso Pai, a gente quer ser grato por tudo isso e a gente busca essa transformação. Então, o que a gente precisa é buscar transformação, buscar muita transformação na nossa vida. E não é tudo que a gente vai clamar a Deus, não é tudo que a gente vai pedir a Deus que Ele vai conceder, porque Ele sabe se a gente tem condições de administrar. Eu canso de falar isso nos aconselhamentos. A pessoa está querendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas você é homem de Deus, mulher de Deus, para querer? Primeira pergunta. Você é o homem de Deus e a mulher de Deus para querer um homem de Deus, uma mulher de Deus? A pessoa também está pedindo um homem e uma mulher de Deus, né? Eu estou falando assim para a gente entender. Então, eu peço a Deus uma Ferrari. Vamos falar de coisas materiais. Exemplo. Eu tenho condições de administrar uma Ferrari hoje? Não. Deus não vai me dar, gente. Deus, ele sabe melhor do que a gente mesmo o que é melhor pra gente. Então, realmente, se a gente fizer uma oração errada fora do propósito de Deus, não vai ser concedido. Não vai ser concedido. Mas o que a gente precisa? Persistir. Bater até a porta abrir. Mas para isso nós precisamos estar na posição de quê? De filhos. Porque algumas promessas são para os filhos e não para a criatura. E se a gente não se coloca como filho de Deus, se a gente não se posiciona como filho de Deus, a gente não recebe promessa de filho.
Ah, mas tem tanta gente ímpia, não sei o quê. Ué, conquista na força do braço, mas ninguém vê a consequência. Ninguém vê, porque ninguém posta, né? Hoje vamos falar de redes sociais, ninguém fica postando derrota. Ninguém posta derrota. Mas o fato é que o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. O Deus que fez. Gente, eu escutei um testemunho hoje também. Eu fiquei impressionada e eu creio, eu acredito. O rapaz falava, não sei o nome dele, que ele passou por uma dificuldade financeira e o gás da casa dele acabou. E ele falou para a esposa, não tinha de onde comprar, não tinha dinheiro. Ele falou para a esposa: vou orar, porque eu prego tanto sobre profetizar e eu não profetizo. Aí ele falou assim: Senhor, envia um anjo aqui para encher esse gás. E aí ele fez, e ele falou: esposa, liga aí. Aí nada de acender. Foi dormir. Falou: vamos comer um pão mesmo e tal, não sei o que. Comeram. Foram dormir. Ele disse que 2 horas da manhã escutou alguém andando em cima do telhado. Ele já ficou alerta, achando que era um ladrão. Depois ele ouviu entrando na cozinha. E aí ele levantou e foi lá ver. Estava tudo escuro, a porta fechada, não tinha ninguém. No outro dia de manhã ele tinha um culto de oração, né? Das irmãs de oração para ele ir para pregar. E aí ele contou que eu vou repostar lá. Eu não sei se eu repostei aí no meu perfil. Eu vou ver que tem como achar o que a gente assistiu hoje. Aí ele disse que foi pro culto de oração das irmãs. E aí ele foi lá para pregar. E daqui a pouco uma irmã falou assim: olha, irmão, Deus manda lhe dizer que ele esta madrugada levou um anjo na sua casa para encher aquele gás. Olha, chega a arrepiar. Aí tem gente que pensa assim: não, isso é mentira. Cara, sabe por que eu sei que não é? Porque a minha vizinha, que era vizinha lá no Rio, ela é uma mulher de Deus, a Maria. Muito humilde, sabe? E a Maria, eu conheci a Maria, ela era catadora de recicláveis, numa lata de... Ela tava num negócio, num container daquele de lixo, catando. E Deus me chamou, me mandou chamar ela para um negócio que eu tinha recém-entrado. E eu chamei a Maria. Ela não tinha dente, ela estava precisando de óculos. Ela transformou a vida dela, a mentalidade dela mudou. Hoje ela é empreendedora, ela não desenvolve mais o negócio, eu também não desenvolvo. Mas mudou a história da Maria. Ela virou minha vizinha. Ela morava de favor, virou minha vizinha. E uma vez a geladeira que minha mãe deu para ela pifou. E ela não tinha dinheiro para... Ela já tinha parado de fazer o negócio. Não estava com dinheiro para consertar a geladeira. E aí a Maria foi lá. E botou a Bíblia dela, na inocência dela, botou a Bíblia na geladeira. E clamou ao Senhor. E a geladeira, gente, funcionou 4 meses. Voltou a funcionar. 4 meses. Eu vi isso, entendeu? Ela me falou que tinha orado. E aí, de repente, a geladeira voltou a funcionar. Então, ela já tinha feito um orçamento, era R$ 400 para arrumar. O cara falou o que tinha na geladeira, o problema. E a geladeira voltou, ela não tinha os R$ 400, voltou a funcionar. E aí, voltando lá na história do cara, ele disse que quando chegou em casa, falou: esposa, liga o fogo. E aí, ó, subiu a labareda. 5 meses aquele gás funcionou. Ele disse que quando as coisas melhoraram, ele foi lá, comprou outro botijão de gás antes que aquele acabasse e botou do lado. Pois foi no dia que ele botou o botijão de gás cheio lá que o botijão de gás dele acabou. E eu creio, gente, Deus faz. Eu falei: Senhor. E eu já vivi situações assim, mas não foi um anjo que veio na minha casa assim diretamente. Eu já tive situações assim, não tinha nada, assim, quase nada na despensa, a geladeira estava vazia, só tinha água, não tinha carne mais. E eu falei:
Deus falou assim, profetiza. E aí eu dei uma de louca, abri a despensa, que tinha um armário embutido na casa que eu morava, que era onde a gente fazia a despensa. Abri, orei tudo, orei a despensa, orei lá na geladeira. 3 dias depois, minha sogra não estava prevista de ir para o Rio. Minha sogra foi para o Rio, chegou lá, falou assim, vamos ao mercado. Eu lembro, me recordo. Como hoje, eu sei o valor da compra que deu. Hoje não daria, mas naquela época era mais ou menos 2011, 2010, assim, mais ou menos. Foram R$ 700 que deu a compra, foram 2 carrinhos cheios. Gente, a minha despensa ficou totalmente cheia. A minha geladeira lotou, e não só lotou, era coisas assim que a gente não comia há muito tempo. Queijo, presunto, coisas. É só Deus que faz essas coisas, gente. Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, é para sempre. Ele ainda faz um milagre. A gente só sabe o que é? Que a gente tem pouca fé, a gente não abre a boca, a gente não profetiza. A gente não profetiza, a gente prega para profetizar, como esse varão falou aí nesse vídeo que eu assisti, e não profetiza na hora do problema, da dificuldade. Quem anda comigo, quem já andou, sabe que quando eu chego em lugares que é difícil arrumar estacionamento, eu falo, um anjo, separa uma vaga para mim. E várias pessoas, ex-discípulos que já me acompanharam, que já andaram de carro comigo, sabe que Deus sempre separa uma vaga na hora que eu tô chegando, alguém tá saindo. Por que que a gente não exerce a nossa fé? Por que que a gente não abre a nossa boca para profetizar coisas boas? A gente às vezes fala coisa ruim, deseja o mal para o outro, fala que uma planta vai morrer, mas a gente não tem coragem de decretar a vida, de decretar com fé e crer. E crer. Já teve situações quando meu filho mais velho, o Ezequiel, ele era pequenininho e não tinha, o leite dele estava acabando, o Nescau estava acabando, e o meu marido de joelhos orando, Senhor, de onde a gente vai tirar? A gente não quer mais incomodar meus pais, meus familiares, não quero, Senhor, que vergonha. E, cara, toca uma buzina, pam, 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 pam. Era o pastor, gente, com caixa de 12 leites, com Nescau e chamito pro menino, gente. Eu já vivi muitos milagres, se eu for contar aqui, vai varar a madrugada. Mas eu não tô aqui para falar de mim. É porque eu lembrei dessa testemunho desse varão de hoje de manhã. Eu tô aqui para falar que Deus é o mesmo ontem. Foi o mesmo de ontem, que fez os milagres do Velho Testamento. É o mesmo do Novo Testamento, é o mesmo hoje. A gente só não vive milagres maiores na nossa vida porque a gente tem pouca fé, porque a gente não se posiciona como filho, a gente se posiciona como criatura. Porque na hora que a gente se posicionar como filho, a gente vai ver. Vai ver. Verônica, deixa eu ler. Então, Verônica, o que que acontece? Cuidado com a depressão, sabe? Porque a depressão é excesso de passado, e passado não tem como resolver. O que passou não tem como a gente voltar atrás e resolver. Então, algumas páginas na nossa vida a gente precisa virar para permitir o novo entrar. É isso que eu ia falar. Deus é um Deus de presente. E eu entendo assim que o presente é um presente de Deus. O presente é um presente de Deus, por isso que o nome é o presente. Só para que tudo que eu vivo no meu presente, ele vai gerar frutos para o meu futuro, ok? Então, o meu presente hoje vai gerar frutos para o meu futuro. Eu preciso plantar coisas boas para o meu presente para que eu possa
ter um futuro melhor. Então, se eu fico preso no passado, se eu fico preso tentando entender, algumas coisas na nossa vida vão acontecer e a gente não vai compreender. Mas a única coisa que a gente precisa entender é que se aconteceu dessa maneira, é porque Deus permitiu, Ele tem algo melhor na tua vida, querida. Com certeza tem algo melhor. Se posiciona como filho que você vai receber. Se libera dessa situação do seu passado aí, que você vai permitir entrar um novo. Não tem como o novo entrar com o seu coração ainda preso lá no seu passado. E também não tem como mudar essa história triste. Não tem como mudar, já aconteceu. Então, eu queria abrir agora para a gente poder estar orando e fazer 2 perguntas para reflexão. Que dificuldade você enfrenta hoje? Como Deus se mostra fiel? Quantas coisas que já aconteceram nas nossas vidas, que às vezes a gente não valoriza, que o Senhor nos deu livramento, que o Senhor nos trouxe cura, que o Senhor... Porque nós somos... Hoje eu também estava estudando isso, e eu estudei muito isso no início da minha conversão, porque eu sempre pregava nos encontros com Deus sobre o nosso corpo. Então, nós somos trinos, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Assim como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos trinos, assim como o cordão de 3 dobras não se quebra fácil. Assim como somos trinos, corpo, alma e espírito, imagem e semelhança de Deus, corpo, alma e espírito. Nós precisamos equilibrar esses 3, nós precisamos cuidar do corpo, nós precisamos cuidar da alma e nós precisamos cuidar do espírito. A alma são as nossas emoções, o espírito é a nossa conexão direta com Deus, é o que o corpo e a alma estão interligados e eles vivem eternamente. Este corpo aqui, ele se deteriora, vai para o chão, vai para a terra, volta a ser pó. E a gente precisa ter essa consciência de que somos trinos, de que precisamos estar conectados, equilibrados, precisamos tratar a nossa alma. E é o que eu falei agora há pouco. Se a gente conhecer o manual de vida, se a gente conhecer a palavra de Deus, que é o manual de vida que o Criador deixou para nós, a gente vai conseguir se posicionar como filho. E a gente vai receber as promessas de filho. Amém? Se você tiver algum pedido de oração, agora vai ser a hora que eu vou estar orando, tá? E quando eu oro, eu não vou ficar olhando tela, eu não sou viciada nesses negócios. Então, eu vou orar, vou me conectar com o Pai para orar por todos nós. Mas se você tiver algum pedido específico, né? Eu vou estar orando pela Verônica, para Deus ajudar ela. Eu vou estar orando também, teve uma pessoa que pediu, que falou que pede um milagre, mas nunca recebeu, que já desistiu de orar. Eu vou orar também, sabe? Tudo que a gente não precisa é desistir. Vou dizer por quê? Porque a palavra de Deus diz que a gente deve persistir. Que a gente deve persistir. E que o reino não é dos covardes. Então, seja lá o que for, devemos persistir, principalmente em conhecer o Senhor e principalmente que a vontade dele aconteça nas nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu estou aqui na tua presença, Senhor, nesta hora, para te pedir, Senhor, que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Toma a vida de cada pessoa que entrou aqui nesta live, nem que por 1 segundo, Senhor, e entra dentro dos seus lares, da sua família, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo, Senhor, a unidade, a comunhão, a libertação, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais.
do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Senhor, nos ajuda, abre os nossos olhos espirituais, nos ajuda a enxergar aquilo que tem nos prendido, nos amarrado, não tem nos deixado fluir. Senhor, que os planos de Satanás sejam frustrados nas nossas vidas e que seus planos venham se cumprir um por um. Que possamos confiar plenamente em Ti, porque o Senhor é o maior interessado no nosso sucesso, no sucesso emocional, financeiro, no sucesso material, no sucesso espiritual, no sucesso, Senhor, no casamento, no sucesso com os filhos. É o Senhor o maior interessado em que sejamos bem-sucedidos, que a nossa vida seja testemunho vivo do Teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti pela Verônica, que ela necessita, Senhor, abandonar este passado, esses pensamentos, essa seta, Senhor, e se permitir ir adiante, porque este homem, ele já tem vivido a vida dele. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda ela, Senhor, a se liberar para que o Senhor possa enviar o novo do Senhor na vida dela. Ó Deus, em nome de Jesus, também coloca a vida, Senhor, do rapaz que falou que tem clamado por milagres há muito tempo, mas já desistiu de orar. O Senhor, Deus que sabe de todas as coisas, Tu és soberano. Que ele não venha desistir, que o Senhor possa fortalecê-lo na fé. Que ele possa, Senhor, estar cheio da Tua presença e buscar a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Que todo intento do inimigo contra a vida dele, os pensamentos caia por terra em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, também venho te clamar, Senhor, pelas pessoas que têm vivido no vale da depressão, da ansiedade, no vale, Senhor, da insônia. Ó Deus, entra, Senhor, nesta hora, nessas vidas, pega no colo, abraça, Senhor, e permita uma noite reparadora de sono dos justos. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor vem falando aos nossos corações, através dessas lives, desse devocional. E eu quero te agradecer pelos milagres que o Senhor já fez em minha vida, faz e fará. E que nós possamos ser mais gratos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um com uma bênção especial, aqueles que ficaram até agora aqui. Esteve um momento que entraram 60 e poucas pessoas, Senhor. Alcance essas pessoas, essas vidas que escutaram esse testemunho, que a fé delas aumente. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos crescer e amadurecer na Tua presença. E que possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês curtiram essa live, lá no meu perfil tem muitos outros temas de live. Todos os dias eu gravo, só não sábado e domingo, que eu faço meu devocional à parte e dou atenção à minha família. Então, curte lá, me segue, tá bom? Vai ser bênção de Deus receber vocês como seguidores. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser.